Fala, galera! Começando aqui mais um DestravaCast, acredito que é o número 14 dele, se eu não me engano. Só que esse DestravaCast de hoje é um DestravaCast diferente. E você que está aí, está chegando agora ou está habituado a participar, a ver, a curtir o DestravaCast, faz parte de um ecossistema que eu construí para que você mude a sua mentalidade. E o DestravaCast sempre eu trago mentorados que eu lidero dentro desse ecossistema que vem ali do treinamento lá do Destrava Trader. Aí ele é convidado para entrar no Ninho das Águias e a galera do Ninho das Águias participa, aqueles que se destacam, tem bastante, graças a Deus, que estão se destacando em termos de resultado comportamental. E eu trago aqui para o DestravaCast. E também participando desse ecossistema, a gente tem o EnconTrader, que vai acontecer agora, dia 9 de novembro, que é essa razão que está acontecendo o DestravaCast de hoje, que o nosso convidado é um participante que vai estar à tarde no EnconTrader, falando para a galera que está lá, vai fazer um workshop top. Eu tenho uma cola muito especial com esse japa aqui, o Caio Sasaki. E aí, Caião? Joia, tudo bem? Obrigado, Caio. Obrigado mesmo. A gente se conheceu ao vivo e a cores hoje, né? A gente fica naquela expectativa. Eu falei, irmão, japa, tampinha. Na hora que eu entro nos estúdios aqui, falei, pô, cara, japa top aí, cara. Na internet eu falo pra todo mundo que eu tenho 1,5 m de altura. 1,5 m, né, cara? O Black, ele fala diferente, o Caio. Ele fala que ele tem 1,80 m. Quando olha, tem 1,5 m. É isso aí. Mas expectativa zero, né, cara? Expectativa zero. Mas, Caio, obrigado. Na verdade, todas as chamadas, né, que a gente bateu um papo, as lives lá que a gente fez, as conversas pelo WhatsApp, né? Sim, Eu sempre vi você muito receptivo, que isso fala também de comportamento, que é o nosso tema aqui, né? Sim. Falar de mudança comportamental. Maravilha. Em Obrigado primeiro mesmo. lugar, é um prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra, né? Poder encontrá-lo pessoalmente aí, conhecer vocês. Então, vamos lá, cara. Vamos bater um papo. Vamos fazer sobre esse essa questão. bate-bola, né? Isso, Blaquinho. Bora, Tá conhecendo aí também o Caio Sasaki, né? Tá conhecendo o Caião. Viva os Thundercats, né, cara? É isso aí. E aí, Caio, assim, tudo que é voltado no DestravaCast, a gente fala da mentalidade que, carinhosamente, eu chamo de mentalidade destravada, né? Mas é uma mentalidade forte. É uma mentalidade que suporta altas pressões emocionais e toma decisões assertivas, porque nesse universo do day trade, né, é vital isso, né? Você ter... E eu, das várias conversas que a gente teve, eu vi essa mentalidade sua sendo forjada, eu vi o teu comportamento e um negócio muito prazeroso que eu vi em você que me deu uma cola é o carinho, assim, um projeto sensacional que você tem sobre família, né, cara? Sim. Que isso é muito top. Então, pra galera que você tá estreando aqui, né, como o cara que vai palestrar lá no EnconTrader, tá com quantos anos, Caio? 41, vou fazer 42, cara. A sequência é essa, não é? Faz 40. 41. É que Eu vou fazer 42 é breve. ainda este ano. Ainda este ano, né? Isso que a Faz gente quando, Caio? quer Em dizer. outubro. Ah. 6 de outubro, né? Por isso que eu falo vou fazer 42, porque Que dia? Tá pertinho, Que né? dia? tá pertinho, né? Que dia que você faz? 6 de outubro. Meu filho faz dia 24. 24 de outubro? 24. Vai fazer Bacana. 27. Ah, 27 tá anos. criado, então. Tá bem criado já. Legal. Tá bem criado. E Caio, tu mora em Rio Claro, Hoje moro em Rio Claro. 4 filhos, né? Sim. O Matias, a enquanto. Laura, A Maria e a Ana. Maria, a Ana, tá? Isso. Como é que é o nome da tua esposinha? Que eu não... Eveline. Eveline. A parceiraça tua aí. Sim, E conta pra gente, Caio, porque toda a estrutura da tua vida nesses 41 anos, houve realmente aí uma mudança de comportamento, né? Então conta pra gente como é que você começou assim, entrando no universo do day trade, né? Porque foi nele que você foi forjado, pelo que eu... Acredito que é. Entendi, Talvez, né? talvez. Acho que tem muita coisa que vem muito antes disso, mas eu tive meu primeiro contato com a Bolsa de Valores muito cedo, Aham. década de 90, porque um primo meu
ele foi operador do pregão Viva Voz. Sim, sim. E através dele tinha os amigos dele, e esse primo foi morar na casa dos meus pais, foi morar comigo. Sim. Então eu tive uma convivência muito próxima com ele e com o universo da Bolsa através dele. E ali plantou uma sementinha, porque esse meu primo, ele andava bem vestido, ele tinha um carro maneiro. Parei assim com a tua idade, ele? Não, tinha uns 10 anos a mais. Ah, tá. Então eu falei, pô, tá aí uma profissão legal, não sei bem o que esse cara faz, né? Trabalha com bolsa de valores, que é negócio que o William Bonner fala no jornal, mas tá em um nicho legal. Eu já me interessei por aquele caminho. E aí, pô, os anos se passaram, né? Eu fui fazer o meu colégio, escolhi uma faculdade da área de exatas já mirando em trabalhar com o mercado financeiro. Falei, não, o mercado financeiro mexe com Plantou a número. sementinha mesmo ali. E eu fui me formar em 2005. E aí foi aí que eu já comecei a me preparar, fazendo cursos. Na faculdade eu já fui atrás dos cursos de verão de estatística, probabilidade. E aí, em 2005, eu já tinha algumas das certificações que eram necessárias para trabalhar no mercado. Emendei um mestrado, eu sou formado em física pela USP. Algo muito acadêmico. Mas no meio da faculdade eu já descobri que tinha uma vertente ali chamada econofísica, onde se utilizava os estudos de padrões não lineares na ciência. Ok. Né? Se estuda diversas coisas, desde formação de clima, tempo, turbulências, até, obviamente, fenômenos do mercado financeiro, que é um fenômeno não linear, o comportamento de preços. E eu fui correr atrás disso. Comecei um mestrado em 2006, mas em 2006 mesmo já pintou a oportunidade de eu ir para o mercado financeiro. Então eu só estava fazendo mestrado para melhorar meu currículo para entrar no mercado financeiro. Legal. E aí eu falei, cara, não tem mais motivo de eu fazer um mestrado, até porque mestrado geralmente durante o dia você tem que estudar. E aí eu falei, bom, eu vou para o mercado financeiro. Fui. Entrei numa mesa gringa de traders que atuava no mercado norte-americano. Originalmente a mesa que tinha surgido no Canadá, mas atuava na bolsa norte-americana. E foi ali, pelo que eu entendi num papo nosso, você conheceu o Thiago Nigro ali, que ele fazia... Não. O Não Nigro foi foi? anos Depois. depois. Dali, eu de fato comecei a conviver com day traders que operavam no mercado eletrônico. Que no mercado brasileiro ainda não estava maduro o mercado eletrônico, mas o mercado norte-americano já voava. Então, foi uma coisa boa, porque eu comento, uma coisa que... pegou no começo mesmo. Começo. E mercado norte-americano que era muito mais... do que é hoje a Bolsa, né? Não tinha Não. Pregão, dos detalhes, enfim, né? Eu tinha uma coisa... Então, mas eu falo que eu tive uma coisa muito boa que contribuiu para mim. Desde o início, eu convivi com pessoas que, de fato, viviam do mercado. E hoje em dia é muito difícil, com as redes sociais, você entender o que é verdade e o que não, o que é teatro. E em momento algum eu me questionei se aquilo que eu estava vendo era um teatro. Porque não era. Não tinha como ser um teatro. As redes sociais não existiam, né? E você tinha a galera do teu lado lá. Então você tinha toda uma presença real ali, né? Eu via pessoas ganhando e perdendo dinheiro no dia a dia e eu sabia que aquilo era o salário dessas pessoas. E era variável mesmo, renda variável mesmo. Era variável mesmo. Então foi uma coisa muito boa, porque aí através disso eu já convivia, era uma mesa presencial. Né? Era aqui perto, na Paulista, inclusive, na Bela Sintra. Ok. Só que operava o mercado norte-americano, mercado eletrônico, Nasdaq. Nasdaq. Depois de um ano, eles liberaram para operar também as ações da NYSE, que é a Bolsa de Nova York. Então, foi ali que tudo começou. Passei por altos e baixos, né? E acho que quando chegou ali... Ali não era day trade ainda, Era né? só day trade, cara. Era só day trade ali? Eram day traders mesmo Eram ali, todos então, day traders. Ou seja, produzindo diariamente. Diariamente, apanhando e batendo. E isso para mim foi ótimo, porque eu me desenvolvi como um trader numa velocidade que depois eu fui constatar que ela é porque você estava muito naquele acima. ambiente, né? Respirando. E eu real sou de caras que vencem, né? Você tava ali, né? E eu sou uma pessoa que quando eu entro numa coisa eu mergulho e nada me desvia daquilo. Então, nesse momento você teve alguém, Caio, que você modelou, porque sempre tem alguém que a gente tem mais afinidade, né? Que inspira, você teve né? alguém? Tinha as pessoas com quem eu convivia. E tinha quase que um personagem que ele era o trader number one assim, tinha mais de 20 mil traders. E tinha um cara que ele era o trader número 1. Top lá. Todo mundo só falava dele, né? E
E aí eu ficava com isso na cabeça, que esse cara ele era tipo uma lenda viva entre os traders, porque eles se falavam dentro de uma rede intranet ali Sim, da sim. plataforma. Mas fora ele, eu conheci outros caras com quem eu convivia e também fui modelando um pouco da forma deles atuarem, né? Eu era um cara novo também, 24 anos, né? Aham, Tinha uma super cabeça novo, muito super boa, novo. assim. Eu acho que eu sou um cara meio lerdo, assim, perto das outras pessoas. Fleumático, né, cara? Eu Mas acho que fleumático ele é lento, a né, ficha cara? cai pra mim muito tempo depois, eu falo, caramba. Sim. Então, sim. eu me comparo, eu com 24 anos, eu tinha, acho que, a agilidade, a esperteza de um moleque de 18, vai. Aham, aham. Porque se eu, de fato, tivesse algum... As coisas, desculpa te fazer esse corte, as coisas de 18 tava fazendo efeito aos 24. né? era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso, cara. Então, se eu tivesse um pouco mais de esperteza ali, eu ia sacar mais rápido Sim, sim. muita coisa que só fui perceber depois. Em termos de atitude mesmo, da forma como a pessoa encara a vida, né? Eu era meio bundão, assim. Sim. E morando com seus não- pais. morava com os meus pais. Então, já tinha morado fora, porque na faculdade eu morei Uhum. né, fora, na República da Faculdade, mas depois eu voltei Sim. morando com os meus pais nessa época já. E aí, cara, tinha alguns traders que eu olhava e eu, de certa forma, me espelhava neles, né? Eu via a atitude dos caras, como os caras eram disciplinados, esses caras não hesitavam, esses caras preferiam tomar um stop a se segurar na operação na esperança de aquilo positivar em algum momento. Então, os Tá, caras sim. cortavam Profissionais mesmo. tiravam o Profissionais. band-aid na hora, não ficava, Sim. não hesitava. Então, isso me ajudou muito. Você né? começou a ver comportamentos deles vitoriosos, né? Ou seja, os Sim, comportamentos dos sim. caras que produzem mesmo. Né? Sim. As sim. reações dele ali. Você estava se alimentando disso. Claro que você não teve uma percepção assim. Aquilo era referência para você. Uhum. Né? O que a gente vê hoje dessa galera que entra no mercado financeiro, né? Você vê algo completamente antagônico do que você via. Pelo menos é isso que eu estou Bem diferente, entendendo. bem Não é diferente. isso? Era. E aquilo teve um efeito, né? Dentro desse ambiente, Teve. na mentalidade tua, né? E tinha algumas coisas que, assim, acho que é meio que um instinto natural. Eu queria sobreviver no mercado. E foi isso, inclusive, que me tirou dessa mesa. Porque chegou em 2008, eu não estava performando. E aí Pra mim é muito nítido, cara. Eu não tô performando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado esperando que o ambiente mude e se torne favorável. Sim, você provoca essa mudança de resultado, que isso já é uma mentalidade forte, você não fica esperando, né? Anos depois eu fui entender que aquela mudança era uma mudança de mercado, que estava chegando uma crise, que na minha opinião foi a maior crise A de 2008, você fala lá dos do subprime. imóveis lá, né? Exatamente. Aham. E aí eu entendi por que eu não estava mais ganhando dinheiro, porque tudo aquilo que eu sabia até então não estava mais funcionando naquele momento. Mas o fato é que, naquela hora, vivendo do jeito que eu estava, eu já vinha numa curva crescente de ganhos. Eu lembro que no meu 5º mês de trading, eu fiz... Para ser admitido na mesa, eu tinha que fazer $2.000 No mês. num mês. Entre o Tinha primeiro dia e produzir o último dia, você tinha que conseguir 2K juntar ali. $2.000. Com um buying power de $50 mil. Né? E aí eu lembro... E operando ações, não era alavancado. Igual, tinha uma alavancagem, claro, mas não é igual ao mercado futuro. E aí eu cheguei perto no 5º mês, devolvi um pouco, fechei o mês com, sei lá, pouco mais de $1.000. No 6º mês eu bati a meta no meio do mês, extrapolei, e era um mês de dezembro, então eu meio que relaxei no final, mas eu fiz $3 mil. Que legal, que legal. No meu 7º mês, foi em janeiro, eu fiz $5 mil. E foi progressivo, pelo que eu entendi aqui, né? Foi progressivo. Mas em fevereiro eu caí do cavalo. O que houve? Soberba. Eu tava operando eu lembro até hoje, foi uma quarta-feira de cinzas, todo mundo tinha viajado, eu não viajei para ficar operando, porque eu falei, tô voando. Tô voando e, como eu falei, quando eu entro num negócio, eu mergulho e nada me desviava, eu não vou viajar. Porque eu vou viajar, tô ganhando dinheiro, nunca ganhei dinheiro na minha vida. Tinha algo para ser feito aquele mês que você tava falando assim, pô, eu tava voando e tal, você tinha algo que você queria Não, só queria ganhar mais dinheiro. produzir Ele mais tava ali. optando pela ganância. Você tinha né? feito os $5 mil no mês passado. Então. No mês eu anterior, percebi que eu né? tava numa crescente, eu queria saber onde era o meu teto, até onde eu podia ir, e eu via... Tinha esse cara que era Sami, o nome dele. Esse que era number o one, hein, gringo, que você falou?
Os caras falavam, putz, esse cara faz $40 mil num dia. E eu Uau. falava, cara, eu vou chegar nesse cara. Eu vou chegar nesse cara. Meu melhor dia até hoje foi $1.400, estava pensando na época. E 1.400 porque eu tinha batido 2.000 e eu tinha me devolvido e tal, mas eu ficava, cara, assim, fissurado nisso. E nesse dia eu fui pego num contrapé e eu perdi $21 mil em 40 segundos, uma coisa assim. Tá, mas tu tava já com grana ali de Tava quanto? com grana e tal, mas aí eu devolvi tudo aquele mês e os meses anteriores Uau. somados, né? E é bom, foi bom, é um sacode que E você, me você mostrou avalia muita isso? coisa. Você usou um adjetivo falando sobre soberba. Soberba. Uhum. Ah, de certa forma, Foi isso que soberbo. gerou uma ruína naquele... Não foi. Não foi. Eu tava bem posicionado. Foi um dedo gordo no mercado que fez o mercado mover 15% e devolveu ao longo das horas seguintes. Assim, foi um cisne Mas não negro houve- mesmo. você- Eu tava no momento errado, na hora errada e fui pego Então, mas numa ali... posição muito pesada. Então, né? mas ali, inconscientemente, que essa palavra inconscientemente, Caio, eu tenho usado muito em 2024. As pessoas, eu me incluo nelas, né? Nós temos comportamentos inconscientes que, quando são avaliados através de um raio-x, ou se é até necessário uma ressonância magnética para ver profundamente o comportamento e a intenção do ser, você percebe que existe sim algum comportamento que gerou aquilo e que você achava que não, mas foi inconsciente. Quando você fala assim, eu não quis viajar na quarta-feira de cinza com todo mundo porque você estava focado. Ok, foco em quê? Porque poderia ser, pelo que você comentou... Ele até falou, né? Tipo, ele queria tá queria produzindo mais, né? É. Então, mas essa produção, naquele momento, não, hoje eu creio que não mais, não vinha pela referência simplesmente de você estar melhor no mercado. Vinha numa referência de você ganhar mais dinheiro. Com certeza. Entendeu, Jair? Então, se ele falasse assim, cara, eu tô vindo bem. Não, eu não tô parando pra ir jogar bola com os amigos, pra ir pra balada. Cara, é quarta-feira de cinzas. Eu tô lutando pra ter liberdade de tempo e geográfica. Então, não tem problema numa quarta-feira de cinzas eu dar uma pause, curtir a minha família e amanhã eu continuo da onde eu parei. Mas existia inconscientemente essa ganância de mais dinheiro, mais dinheiro. Então, você entendeu, Jair? Tem um Precisava desesperadamente ganhar exatamente. mais dinheiro. Eu Porque- não lembro. Eu tinha os meus desejos de compra e consumo, mas nem Sim. lembro exatamente Então, se eu mas tinha algum objetivo É que em mente. a ganância, ela cega o limite de velocidade do radar. Por quê? Porque não ia fazer nenhuma diferença, se você analisasse isso hoje, você pode me corrigir se eu estiver errado, não ia fazer nenhuma diferença um dia. Não ia fazer nenhuma diferença. E esse dia que você encontrou o cisne negro, Uhum. era o dia que, inclusive, eu uso até o termo cisne negro na quarta-feira de cinza, ou seja, era uma macumba mesmo, né? Não era pra operar E aquele era dia. má mesmo, né? Porque É. se fosse boa, né? Você poderia muito bem falar assim, cara, Chamava boa cumba. calma, né? cara. Porque o que acontece? Esse comportamento, esse sentimento que você tinha das coisas que você queria, volta naquele bate-papo que a gente teve aqui nos bastidores antes de iniciar, que você comentou sobre a visão. Uhum. Né? Existe um limite para a visão, ali é um limite de onde você está nesse ponto. Quando você chega naquele ponto, o limite ele aumenta. Sim. Então é a mesma coisa. Você falou, não, eu tinha meus desejos de resultados financeiros, de coisas que eu queria ter para minha vida. Ok. Então, por exemplo, ali eu queria comprar uma Porsche, cara. Tudo bem. A Porsche era o limite que você estava enxergando. Quando você chegasse lá, entrou na loja, comprou a Porsche, você saiu com a Porsche da concessionária, você passou na frente da Lamborghini e falou, não, agora é a Lamborghini. Então, a ganância, ela segue exatamente esse tipo de mentalidade. Você achar que toda hora tem que ficar arrancando dinheiro, toda hora tem que ficar arrancando dinheiro. E aí, quando você arranca e conquista, você quer que... mas se eu comprei uma Porsche, por que não uma Porsche e uma Lamborghini? Eu tava nessa fase. Exatamente. Que eu tava arrancando dinheiro, eu tava conseguindo arrancar dinheiro e eu só queria saber até onde vai esse limite, até onde eu vou chegar. E foi ótimo ter caído do cavalo. Perfeito. Foi ótimo. Porque ele te deu um break mesmo, ele te deu Deu um break. Presta atenção ali, né, cara? Aí Porque isso mais pra frente ia ser Eu passei ainda uns dias falando, não, vou buscar. E aí eu perdi mais. Daí... Além dos $21 mil ali. Aí... Porque minha cabeça não tava legal. Uhum. Isso me desequilibrou completamente, óbvio. Você E vê aí que foi eu você que precisei- provocou esse desequilíbrio, né? Sim. Você que tocou ali
uma ganância ou é soberba que você falou, você foi, tipo, além do que realmente você estava preparado para ir, né? E assim, e aí eu precisei tirar uns dias para pensar sobre o que aconteceu, onde eu errei tecnicamente. Não houve erro técnico, assim. Sim. E refletir, cara, mas se não houve erro técnico, eu tô num lugar onde eu posso ser atingido por uma bala perdida Pois é. dessa a qualquer E momento. aí? E eu tive que repensar friamente mesmo se Aham. aquilo tinha futuro, se valia a pena seguir naquilo. Novo ainda, eu tava entrando nessa consciente de que eu poderia mudar de direção e cheguei à conclusão que, cara, eu tava no momento errado, na hora errada, eventualmente pode acontecer. Para não acontecer, eu tenho que operar com a mão mais dosada, então eu tenho que, de fato, eu estava operando muito pesado, né? Eu entrei nessa Tá. operação com 40 mil ações. Aí eu cheguei à conclusão que, tipo, foi um evento ruim, mas que eu ia buscar, como eu busquei, e ia seguir a vida e ficou aprendizado. Você, nesse dia ali, né? Naqueles momentos ali, nem aquele dia, né? Houve o registro do dia, mas foram minutos ali, né? 40 Foi, minutos, 40 né, que você falou. segundos. 40 Uma segundos operação- ali. E o gerenciamento de risco ali, Caio? Existia lá na tua época isso? Existia. Não, eu era, cara, o cara mais afiado do escritório para estopar era eu. Uhum. Tanto é que eu tomei essa ferroada do mercado porque eu estopei muito rápido. Se eu tivesse... Mas estava no teu gerenciamento isso, esses 21 mil dólares, ou você passou dele? Passei. Tu Não, passou foi um dele. movimento repentino. Ah, Não- tá. Não deu tempo de estopar nada. Né? Foi nem um cisne negro, foi um urubu, Eu né? estopei no momento mais imediato que eu pude, mais rápido que eu pude. Eu era, como eu falei, eu era um cara rápido de stop. Pra você ter ideia, reativo mesmo, O meu né? stop, era reativo. O meu stop médio era de um centavo para trás. Eu Uau. entrava para sair ou no 0 a 0 ou sair com 1 centavo para trás. Assim, né? Se eu saísse com 2 era ruim, se eu saísse com 3 era quase que inadmissível. Era Ok. uma vergonha. E quando correu o mercado, eu tomei 75 centavos de stop, que foi o que deu, foi onde deu para zerar a minha operação. Se talvez eu fosse esse cara que segura a operação, eu não teria tomado isso, porque depois o mercado foi voltando aos poucos. Como eu falei, foi um dedo gordo. Foi alguém que foi lá e soltou um lote grande, esse lote acionou o stop de outros E traders, foi, já era. que gerou um efeito em cascata e movimentou o mercado num tiro, mas depois ele voltou lentamente. Né? E nesse dia, o gestor do escritório, que para mim é um dos melhores traders que eu vi até hoje, que era um gringo, ele Como não é que é o nome estava dele? lá. Chama Andreu. Andrew. Mas ele nem mora mais no Brasil. Tá. É catalão ele. E nesse dia ele não estava lá. E ele era um cara que tinha a frieza, a maturidade de um trader que, para dizer, não, segura a posição. Né? Porque Tu tava sozinho ali também. eu estava sozinho e fui zerar a perda do jeito que deu, na hora que deu, da forma que deu. Né? Bom, como eu falei, foi bom porque eu tive... Claro, fez você repensar e tudo mais, né? Mas não foi um erro, vamos dizer assim, comportamental. Esses erros eu não tinha. Né? Aham. Não que eu não tinha os meus problemas comportamentais. Mas eu sempre fui muito disciplinado, cara. Eu sempre me apoiei nessa... Essa sempre foi a vertente minha, aí, né? Uhum. sempre foi a minha força. Então, até recentemente, os problemas que eu tive... Ajustou foi na disciplina. Sempre na disciplina. Tanto é que é muito difícil para mim, quando eu vou orientar uma pessoa nessas questões E comportamentais, você não vê disciplina nela, né? porque eu nunca tive esses problemas de impulsividade. Eu tenho um sentimento, óbvio, como qualquer pessoa, de ódio, Sim. mas eu sempre me apoiei na disciplina. Então, assim, uma coisa que é engraçado, mas talvez seja até muito errado, mas eu considero que minha cabeça muitas vezes é minha inimiga. Então eu... Por que você acredita nisso? Porque, cara, a nossa mente faz a gente tomar muita decisão por impulsividade, assim, né? Aham. Às vezes... eu vou dar um exemplo que muito novo, eu gostava muito de carro. Então eu lembro que eu tinha pastas no meu computador que eu guardava fotos de carros que eu gostava e eu estudava, e era o motor 302 da Ford, era o motor 300 não sei quantos que era da linha da Dodge, e o que era o sistema de blower, os clássicos V8 americanos. Legal. E, cara, eu ficava...
E quando chegou a hora que eu podia comprar um carro desses, eu nunca comprei. Porque conscientemente eu sabia que aquilo era só um capricho Sim, e eles não faziam sim, sentido nenhum na sim, minha vida. Sim. E em diversos momentos eu flertei com a ideia de comprar um carro. Engraçado que o último, não foi o último, mas enfim. Em 2014, eu lembro que aí a Mercedes-Benz tinha lançado o Classe A repaginado, hatch. O Monza, você Não fala? era aquele pão de forma, era a Mercedes Classe A, o Mercedes, carrinho, Mercedes está falando. Tô era viajando na hatch. GM aqui. E eu Aham. falei, pô, eu posso comprar esse carro à vista, cara. E aí eu pensei, eu falei, mas eu posso nesse momento abrir uma empresa também com esse mesmo dinheiro. Aí tu abriu uma Eu empresa. abri uma empresa que era o Portal do Trader. Legal, legal. Foi quando eu saí comprando equipamento para gravar as aulas, eu comprei Aham. microfone de lapela. eu Você já comprei estava câmera. consistente já nessa época. Sim. Já- Aquele ambiente todo onde você nasceu produziu essa consistência. Sim. Como trader eu já era um Tava cara bem resolvido sucedido, já. bem resolvido. E eu tava meio incomodado que no mercado existia uma figura de trader meio teatral. Eu falei, não, precisa ter alguém falando como é de Sério, né? verdade. Sério, né? Sério. Então E você foi já naquele está falando momento. já das redes sociais, não? Cara, eu nem me ligava Não, né? tanto Tá. em questão de redes sociais. Não tinha esse boom nessa época ainda. Sim. E foi nessa época que eu conheci o Primo Rico, o Thiago Nigro. Sim. Né? Foi em 2013 Foi numa mesa que vocês estavam, não? para 14. Porque aí nisso a gente estava dentro de um coworking de escritórios de assessores de investimentos. E dentro desse coworking estava funcionando também uma mesa de traders, na qual eu estava operando. Eu tinha acabado de me desligar da XP Investimentos, que eu era um Tá, gerente dentro sim, da XP, na sim. área estratégica. E foi mais ou menos nessa época. E foi assim, aí O que acontece? Ao longo da minha vida, nas vezes que eu falei, cara, minha mente me trai, eu tenho que dar voz para a razão e não pro meu sentimento. Lá para as emoções, né? Sim, Eu perfeito. comecei a perceber que eu tomava decisões muito boas quando eu fazia isso. Deixa eu dar uma ênfase aí, porque isso que você está falando, Caio, ele é pura decisão comportamental e de clareza, né? De você não se embasar nas tuas tomadas de decisões nas emoções. A gente não tem como evitar as emoções, Não. né? Mas o que você vai fazer com elas é uma responsabilidade sua. Sim. Né? E você Sim. teve uma clareza ali, um discernimento, que isso é mentalidade. Pô, eu não posso ir por aqui. Deixa eu fazer uma análise para que caminho de verdade racional, real e que faça sentido futuro para mim, eu vou tomar, que foi isso que você fez, né? Sim. Então é Foi muito isso que eu- dando ênfase, né, nesse do que a gente está falando de comportamento. Você vê que o teu comportamento olhando na parte analítica, até porque o teu temperamento ele é analítico, né? Ele É é mais analítico. exato, né? Te leva para esses resultados. E o próprio Sim. ambiente que você estava ali, né? Sim. Então, de certa forma, eu acho que isso me ajudou Com certeza, a com ser um certeza. trader melhor, Sim, porque eu aprendi desde cedo a agir independentemente dos meus sentimentos. Então, essa questão da Sim. impulsividade, já não do existia, né? ódio, A própria existia todo o disciplina, né? nervosismo, óbvio. Cara, Claro, quando eu claro. comecei, eu tive uma Atenção, né? gastrite. Sim. Como eu falei, É o sentimento inevitável, eu né? sempre tive. A reação a partir do sentimento é que eu não deixava, eu bloqueava muito bem, eu sempre fiz isso muito bem. Né? Então, eu sempre tive muita dificuldade de ensinar as pessoas sobre essa parte comportamental, porque eu me via muito diferente da maioria das pessoas, que são naturalmente mais. Acho que ainda mais o brasileiro, né? O brasileiro, ele é Aham. pra fora, ele é Pra fora, explosivo. é. Eu não, eu sou contido É introvertido, né? Essa bastante. introversão. Bastante. E você vê, né, Bastante. Caio, muitas coisas que eu falo comportamentais, elas são assim. Você se construiu uma pessoa consistente, uma pessoa com discernimento, uma pessoa que está construindo valores, né? E vivendo neles princípios, valores e tendo produtividade onde você está, né? Sim. Em cima ali do próprio day trade, o negócio day trade. Uhum. E você, em cima disso, é diferente que você se construiu. Como é que eu construo um Caio numa outra pessoa? Que é isso que você está falando, né? Tipo, você se vê diferente. Que é o que acontece com...
excelentes traders como vocês, né? O cara sabe fazer, ele tem essa consistência. Então, ele sabe ensinar a técnica dele, mas ele não sabe transferir porque ele não investiu nisso, né? Ele não sabe transferir a personalidade dele, a mentalidade dele para uma outra pessoa, né? Porque é isso que fez a diferença. E essa transformação toda de entendimento, de comportamento, ela veio mais ou menos a partir de 2013 para 2014. Porque olha só que curioso, o que acontece? Como eu fazia parte de uma equipe de liderança dentro da XP Investimentos, eles fizeram um trabalho de mapeamento comportamental. E aí eu fui submetido a um método DISC. E naquele momento eu falei, cara, que incrível, o cara me mapeou. Cara, eu respondi ali umas 30 perguntas e... Já decifrou você, né? Ele me decifrou, ele me descreveu de uma forma que nem eu conseguiria me descrever tão bem. Aí eu fui estudar um pouco sobre isso. Aí eu fui atrás do método, fui fazer a consultoria para me tornar um consultor. Nunca exerci a consultoria, era só para eu conhecer tão a fundo para eu poder entender tudo aquilo. Fui estudar o William Marston, que foi o criador, depois eu fui estudar outras metodologias, os temperamentos do Hipócrates. E aí eu mergulhei no universo comportamental. E é engraçado, porque eu tinha já quase 10 anos como trader, e só naquele momento eu estava parando para estudar comportamento. Até então... E olhar para dentro, né? E olhar para dentro, para me entender, né? E entender o que... Aí eu passei a entender muitas coisas minhas. Com certeza. E é muito legal, porque quando você se conhece, né? Se conhece, você consegue lidar melhor com porque você vê as fragilidades, né? Você olha para as fragilidades que estão em você, dentro do teu comportamento, dentro do teu temperamento. Exatamente. Você sabe com que você vai lidar, né? E aí a gente volta lá em 2006 que eu falei que eu não tinha a maturidade que eu precisava. Sim. Porque aí eu percebi que um dos meus problemas é que eu hesitava muito. Eu não tomava risco, cara. Eu não me dava o luxo de errar. Você se segurava, exatamente. Você se segurava ali. E a partir desse momento, eu meio que me apaixonei pela ideia de errar. Olha que coisa maluca. Sim, então... você ativou em você, no teu temperamento que é fleumático, ele é introspectivo. Essa introspecção, ela produz toda uma estrutura de hesitação, procrastinação. E aí, quando você vai para o oposto do teu temperamento, que é a exposição, você ousa. Foi o que você fez. Foi o que eu passei a fazer aí. Você começou a praticar o oposto do teu temperamento primário. E olha que curioso, e foi a partir daí que eu comecei a empreender, foi a partir daí que eu comecei a diversificar. E você se encorajou ali, né? Foi a partir daí que minha vida deslanchou, porque até então eu era um trader que quando eu estava bem, eu não queria sair da frente da tela porque eu estava indo bem. Eu precisava me preparar para os invernos. Sim. E quando eu chegava o inverno, eu não queria sair da frente porque eu precisava voltar a performar. Legal. Então eu não tirava férias em paz, eu não... Sim. Eu estava sempre preocupado, não estava leve, estava sempre tenso, eu não tinha vida... Cara, assim, era ruim. Era desconfortante, né? Era desconfortante, cara. Era ruim, eu não... Ficou, tipo, dependente daquilo, né? De estar querendo vencer todos os dias, né, cara? E assim, eu sabia já que não dava para vencer todos os dias, mas eu sabia que vinham épocas, às vezes, longas em que você não conseguia performar no mercado e eu precisava me reinventar e aquele momento eu já tinha um repertório técnico imenso, cara. E mesmo assim eu tinha todo esse receio. E aí foram algumas compreensões técnicas, a primeira delas em relação à diversificação, que eu precisava diversificar, e em segundo, em relação ao meu próprio comportamento, isso me fez, de fato, expandir para um outro patamar. Esse autoanálise que você conseguiu fazer de você, né? Que você falou que começou até a se apaixonar pelos erros, né? Eu até falo muito para os mentorados que quem não está preparado para ganhar, não está preparado para perder, né? E esse autoanálise que você fez... você conseguiu entender quem era o Caio para poder replicar isso nas pessoas que te pediam ajuda? Ou ainda não? Cara, eu entendia porque eu comecei a entender o mecanismo do comportamento. Sim. Então, tanto é que o meu primeiro curso de trader, um dos meus colegas até falou assim, você tá maluco, velho? Você vai falar de comportamento, mapeamento comportamental... Aí foi engraçado que ele falou isso, sei lá, pra mim em algum momento no meio do dia, não sei se era de manhã, mas à noite ele falou, cara, me desculpa, eu falei besteira. Faz ele viu essa... a importância não sei, né? Não sei o que se passou pela cabeça dele, mas...
E aí, dentro do meu curso, eu falava sobre o método DISC, sobre mapeamento, eu dava algumas diretrizes para onde o cara podia ir se ele quisesse buscar um relatório com devolutiva e tudo mais. Então, foi engraçado que tem muita coisa que eu vejo hoje o pessoal fazendo no mercado de trading que te revela, falando sobre comportamento que eu sei que ele bebeu daquela fonte. Ah, sim. Daquele primeiro treinamento que dali evoluiu e criou-se todo um módulo em cima de comportamento. E aí eu fui chamando especialistas, fui trazer PhDs em neurociência para dar aula sobre o assunto. E ali foi ganhando muita profundidade. Mas é um exercício que não parou. Tanto é que eu fui surpreendido no ano passado, começo do ano passado, recente, faz 1 ano e meio mais ou menos, com uma descoberta que eu não tinha me dado conta ainda, que apesar de tudo, eu não tinha me dado conta ainda, que eu era hiperativo. Eu era clinicamente hiperativo. Um TDAH aí? Não. Então, também. Eu não sei o que causa o que, tá? Sim. Mas aí você olha em toda a tua história da tua vida, eu lembro muito novo, que eu fazia muita coisa ao mesmo tempo e minha cabeça não parava, né? Então, no colégio eu não fazia só colégio, eu fazia o colégio e depois eu emendei um cursinho junto, e na faculdade eu fazia faculdade, fazia monitoria, fazia estágio, fazia iniciação científica. Acelerando o drive você tá aí, né? Você tá E quando que foi cair a ficha para mim? Foi só no começo do ano passado, quando eu comecei a falhar, e eu falei, cara, eu tô com um problema neurológico. Aí eu fui atrás de um neuro, fui atrás de um psiquiatra para entender por que minha cabeça estava falhando. Minha cabeça falou, será que eu tô com Alzheimer precoce? Imagina. E aí a constatação foi muito simples, que eu era hiperativo, foi meu primeiro encaminhamento, assim, para terapia, era constatado hiperatividade, com uma desconfiança em relação a TDAH. E eu tinha um preconceito do caramba, eu falava, não, eu não tenho TDAH, isso é moda. Exatamente, isso é moda. Isso é moda. Você acha que eu tenho TDAH? E aí, a partir daquilo eu fui compreender que minha cabeça estava falhando porque eu estava com muita coisa. Fazendo muita coisa. Muita atividade. E que nenhum ser humano daria conta de fazer tudo que eu fazia da forma como eu fazia. E aí vem de novo a questão da autopercepção. Porque aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a desacelerar intencionalmente. Porque até então, qual que era a minha cabeça? Eu dou conta. Não, eu dou conta. É só dormir menos. E eu dou conta. E aí eu comecei a desacelerar intencionalmente. E eu comecei a me perdoar pelas falhas. Porque até então falhar era inadmissível. Né? Porque, não, como é que eu esqueci um negócio bom? Como é que eu esqueci um copo no filtro ligado e o copo transbordou, cara? Não. Como é que eu esqueci uma garrafinha da B5? Eu tô te devendo um presente. Bem lembrado. Eu tenho que te trazer essa garrafa. Mas pode ficar tranquilo que vai estar guardada. Vai chegar, né? Vai chegar. Legal. Eu trago uma pro Black também. Pode deixar, cara. Pode deixar. Mas então, na época, o que eu tinha? Eu era trader. Eu fazia todas as transmissões do portal do trader. Isso no início do ano passado, né? Eu fazia transmissões diárias. Eu dava aulas ao vivo. Fora isso, eu tenho uma família que não é uma família pequena. E eu sou muito imerso na convivência e na formação dos meus filhos, né? Uma coisa que eu deixo bem claro, assim, os meus filhos são todos fora da curva. Não falo isso por arrogância. É fato, né? É fato, e eles são fora da curva porque eles têm pais dedicados acima da média. E disruptivos, né? Porque você faz esse homeschooling, né? Sim. Que é comum lá fora, você vê isso. Sim, né? sim. É reconhecido, porque é reconhecido mesmo, né? E aqui você vê ainda aquela coisa na caixinha, né? Sim. Que isso é uma mentalidade que não faz o brasileiro, inclusive, avançar, ficar preso em coisas, Exatamente. Você foi para Rio Claro por causa da minha esposa. Minha esposa era de lá, eu mudei para lá, porque podia trabalhar de qualquer lugar. Então, para mim era cômodo ir para lá. Não só cômodo, era necessário. Engraçado, porque assim, eu percebia que por essa natureza acelerada, isso em 2015, quando eu fui para lá, eu precisava me afastar de algumas coisas que sustentavam essa aceleração. Em São Paulo era uma dessas coisas. Com certeza. Eu fui para lá com a intenção, inclusive, de provocar essa desaceleração. Mas aí,
Pegando um pouco o começo do ano passado. Então, eu fazia trading, eu fazia live, dava aula, eu tinha... Cuidava do portal do trader. Cuidava do portal do trader, que era uma o empresa. TNT, né, que você fez, acho que você fez no ano passado ou outro, se eu não me engano. Tinha, outro foi em retrasado, 2022, que eu fiz um evento presencial grande. Eu tinha equipe, aí fora isso eu tinha meus empreendimentos, eu tinha B5er, uma família, como eu falei, que me demanda até hoje muita energia e estou decidido a dedicar cada vez mais energia para minha família. Eu tinha inúmeros imóveis que eu faço gestão. Na verdade, eu não faço gestão do Airbnb. Na verdade, eu sou o proprietário e eu tenho um gestor que faz o atendimento, recebe cliente, conversa com eles e tal. Mas eu fazia questão de botar a mão na massa em cada um dos imóveis. Então, botar a tua cara ali na... Verdade, cada um dos né? imóveis fui eu que decorei, fui eu que construí, ali, né? idealizei, pesquisei, criei soluções. Então, assim, de fato, se você parar para pensar, cada uma dessas coisas, você vai levar num nível de... E eu sempre fui um cara que, assim, tipo, quero levar num nível máximo de maestria. Até onde eu vou, né? Até onde eu vou. Até onde eu vou. E, Caio... E aí eu tava fazendo isso tudo ao mesmo tempo. E, de fato, aí você fala, cara, é normal uma cabeça falhar quando você tá lidando com essas coisas todas. Eu, assim, tipo... Cada um tem... quando você faz esse investimento de mudança comportamental, mudança de mentalidade, você, de fato, você vê a tua mente expandindo mesmo. Você vê, tipo, aquilo que você não via, você tá vendo. Aquilo que você não percebe, você... tá percebendo? E a estrutura da tua vida, você, de fato, entende que realmente veio desse comportamento consistente teu no day trade. Que ele te gerou essa possibilidade de você expandir a tua vida, teu patrimônio, a realidade e construir essa liberdade. Construir minha vida por causa do day trade. Do day trade, de você estar... Eu não digo só financeiramente. A mentalidade que o day trade me deu... Porque é um negócio, né, Caio? Você se expandiu ali. O que um trader faz, na essência, de verdade? Ele não executa um setup, simplesmente. Ele não... Cara, ele idealiza, prototipa uma estratégia, ele vai a campo e ele avalia os resultados a partir daquilo para voltar no protótipo e melhorar, ou de fato falar, não, isso funciona e vamos para cima, né? Vamos replicar. Então, essa mentalidade, se você para pensar, você aplica em tudo, cara. Você aplica em relacionamento, você aplica num negócio, com a grande vantagem de que o trade ele te permite errar muito. Na verdade, ele te impõe a errar muito. E você aprende nisso, né? a corrigir a partir do erro, e você aprende a perder medo de errar. Isso. Cara, porque ele é tão frequente. Sem contar, né, Caio, que o que eu percebo de vocês é que ele é uma revelação, né, cara? Porque a pessoa, ela de fato, ela consegue se descobrir quando ela começa a operar. Ela falou, eu não acredito que eu sou assim. Eu não acredito que eu faço isso. Eu não acredito que eu penso assim. Eu não acredito que eu trabalho... Que eu reajo assim, né? Eu vejo... Porque você é exposto a uma pressão que você até então não consegue ter ideia. Até você estar lá de fato... Sim. É revelador. Eu vejo gente... A alta pressão, ela leva você na profundidade do teu comportamento. Tipo, a pessoa quando ela... dá certo na vida fora do day trade, é que o day trade, por ser um negócio exponencial, te leva a outra realidade, né? As inconsistências lá da vida dela, ela toca a vida, ela nem percebe, mas quando ela vai pro day trade, que não admite inconsistência, não admite que você fale numa tomada lá de decisão, senão, ou seja, você não vai avançar nisso, revela no cara aquilo que fora não é revelado, né? Exatamente. E você passou por isso. Então, essa estrutura... É um intensivão de você mesmo. Intensivão. Isso é fora da curva, né, Caio? E conseguir replicar, que é o que a gente está fazendo, que é aquilo que eu fiz, né? Tipo, ter acesso a uma mentalidade, a um comportamento vitorioso, só que a gente aprendeu... que aquilo, a forma que aconteceu em nós é replicável. É diferente do que foi construído em você. Você não construiu uma forma replicável, você construiu uma forma
de consistência para o Caio se conhecendo, se autoconhecendo Uhum. e construindo esse Caio. Que, pô, como é que eu replico isso numa pessoa, né? Que você vê que é diferente os nossos caminhos, né? Você tem Sim, uma sim. profundidade técnica Uhum. impecável, uma clareza, e do lado de cá a gente tem uma profundidade de duplicar um comportamento vitorioso. Essa junção é muito legal, né? Ah, sim. Essa com junção é certeza. muito legal. Tanto é que eu falo que o trading não é só comportamento. Eu falo, meu, Sim, com eu certeza. acho uma besteira imensa falar que 90%, X, eu falo, não. Primeiro que não dá Então- pra você dividir em percentual. Ó, a Em gente... segundo, você pode pegar um monge, o cara mais centrado do mundo. E se ele não souber a técnica, ele não vai ganhar Sim. dinheiro no mercado. É técnica também. É polêmico isso, né, Caio? Então, cada um se defende, porque o que eu defendo diante de uma história de 30 anos mudando mentalidade das pessoas? 99% comportamento, 1% técnica. Eu não estou desmerecendo. Não, não. É que Eu entendo que o comportamento ele é essencial. Ele é essencial também. até para produzir Também. uma técnica eficiente, Sim, né? sim. Mas você vê muita coisa Mas assim, é igual- 80% no Cara, é igual falar pra 90%. você assim, o que é mais importante, o cérebro ou o coração? Pois é, Cara, os dois. Se tirar Sim. qualquer um deles, você não vive. já era. Já era. Então, a técnica, ela é tão importante quanto. Não dá pra Uhum. você dosar. Por isso que eu falo assim, tipo... Eu Você vai entendo estar que... mensurando ela, né? É que a técnica, ela vai ser... A técnica de trading, obviamente, vai ser importante só no trading. Já a mentalidade, você expande em todos os Em todos os aspectos da sua setores. vida. Então, Exato, óbvio, que se eu tiver exatamente. que escolher um deles, eu vou escolher a mentalidade. Sim. Porque com a mentalidade eu vou vencer em alguma outra área que não seja Não no tenha trading. dúvida. Mas Exatamente. o comportamento já é engraçado o Caio falando. Nos 5 primeiros minutos aqui, tu comentou sobre como que você não se permite e não se permitia a ter reações emocionais. Então você fala assim, não, eu vou pela razão. Eu não me permito fazer as coisas pelo sentimento. Por impulsividade, Por né? na teu juízo. impulsividade. Sim. Esse tipo de comportamento, eles não têm na frente da tela. Que o que a gente ajusta, que é o que você tem, porque Construiu Você isso, ele tomou esse construiu isso. discernimento. Talvez seja né? até cultural, né? Porque dizem que Então, é coisa do dizem. japonês. Não, sempre dizem ouvi isso falar também, não muito tenha dúvida, disso. da disciplina e tudo mais. já tem já A tem- genética Eu sou lá que eu te falei, lá descendente, das você- 4 gerações, Você né? comentou, exatamente. E aí a gente vê exatamente isso. A gente forma mini caios Uhum. dentro da mentoria exatamente com esse comportamento. Ó. Não leva para a tela a sua emoção. Não adianta você ter uma discussão com a tua esposa, você dormiu na sala, tua esposa no quarto, e você vai acordar de manhã e falou, eu vou operar. Tu vai lembrar dessa noite e você inconscientemente Sim, desconta no sim. mercado. Por quê? Porque você é dono do negócio. Sim. Então você fala assim, meu, não vou aceitar, eu já tô puto mesmo, vou atrás dessa merda e vou resolver essa porra. E aí você vai se fuder. Não, tanto é que pra mim com o tempo ficou claro que eu não... Se eu sair, bebi mais, eu fui dormir tarde, Não vou operar. não vou Perfeito. operar. Eu não tô Se bem, eu sofri eu não tô alguma inteiro. coisa, Sim, Perfeito. não vou operar. é isso mesmo. Por Então, mais você- que às vezes eu acordasse e me sentisse bem, mas eu falava, cara, dependendo do que aconteceu... Não, mas é isso mesmo. Você Isso é tem que estar comportamento. leve para isso. É isso Então, aí. isso puro é comportamento teu. 99% comportamental. É isso aí. Quantas vezes eu paro, de repente no meio dia, falo, cara, eu não tô legal. Eu paro, vou dormir. É Aí- outra coisa que eu faço. Não, cara, tipo assim, ó. Tenho final zero de vergonha semana. de Mas parar não no tem meio do problema caminho. nenhum problema. E tiro lá o meu cochilo lá, falei, bom, agora tô recomposto. Porque eu também decidi na minha vida, tipo, de segunda a sábado ao meio-dia, eu vou intenso. 10, 12, 13, 14 horas. É assim, tá tudo certo com a família, estamos combinado, tá tudo ok. E aí, Caio, bacana ver essa maturidade de você ter clareza e para transmitir para quem está ouvindo que o que fez você vencer foi você estruturar a tua mentalidade, estruturar o teu comportamento diante de uma oportunidade escalonável, né? Sim, Isso fez isso, você chegar a esses 41 anos e tipo, meu, eu, tipo, que nem você falou para mim, tô aposentado como trader, Sou um né? trader aposentado. Sabe? Sou um trader Porque aposentado. você, tipo, Que ainda trader. sim, treta, mas de fato você construiu essa liberdade, que isso é muito top. Você faz do seu tempo aquilo que faz sentido para você. Isso é Exatamente. liberdade, né?
Para mim, total. É isso Total. que é feito, é isso que a gente trabalha. Eu estou fazendo com o meu tempo aquilo que faz sentido para mim. O Black faz do tempo dele aquilo que faz sentido para ele. Você está descolado da situação lá do dinheiro. Não que você não saiu do mundo capitalista. Não. Você está empreendendo, está construindo, está indo, vamos Não avançando. existe independência financeira. Não tem. Todos nós somos financeiramente dependentes. É, porque você está sempre projetando algo a mais. A né? menos que você seja ali um monge que decretou ali, Beleza. fez um Ermitão, né? voto de pobreza, e aí beleza. Aí você, de fato, talvez seja uma pessoa realmente independente. Independente financeiramente. Você, Mas tirando isso, todos nós somos dependentes de alguma com forma. certeza, concordo contigo. Agora, uma coisa que me chama muita atenção e que até hoje não tenho uma resposta, é que do meio de onde eu vim, nada disso existia. Assim, eu tenho pais trabalhadores, batalhadores, minha mãe é uma pessoa ativa, mas eu não tinha empreendedores na família. Eu não tive ninguém, nem tios, ninguém próximo. Todos eram funcionários de alguém, ou concursado público. E desde cedo, criança, eu falava que eu ia ter um negócio próprio. E que se eu quebrasse, eu voltava a trabalhar para juntar dinheiro para tentar de novo ter um negócio próprio. E eu persegui isso por muito tempo, assim, por muito tempo. Né? Até de fato. Sim, e você fez isso. E moldar o meu estilo de vida em cima disso. E Era um propósito, né? Cara, eu não sei Sim. dizer de onde veio isso. Olha, Caio, tem que dar uma analisada. Mas uma coisa eu posso te afirmar: o Matias realmente tem genteu. Não, Porque aquilo que você falou do que ele fez com 6 anos, empreendendo com 6 anos para comprar um telescópio, né? E você vê isso, porque eu olho os meus filhos assim. Tipo, eu também não tenho dentro da minha família quem que empreende, quem que... Não, eu que parti para estar fazendo isso. Aí eu olho para minha filha, pô, lá quer avançar, quer empreender. E olho para o meu filho, a mesma coisa, e quer empreender, e não quer ficar... Ou seja, a construção de uma liberdade, né? Você vê que você produziu esse ambiente dentro da casa, né? Assim, eu na minha infância eu tive uns gatilhos que depois eu lembrei, que uma vez eu fui para a escola, não sei de onde eu arranjei uns chaveirinhos, tinha uns chaveiros antigamente que eles tinham um gancho, que o pessoal pendia na calça ali. E eu não sei, eram alguns chaveiros de brindes desses e eu arrumei um monte ali deles. Tipo mosquetão, né? Que tinha, né? Tipo mosquetão. Né? Meu pai me deu. E aí ele vinha com uma propaganda de algum lugar. Sim, e aí eu levei para a escola e comecei a vender aquilo. Eu lembrei disso, porque eu devia ter mais ou menos a idade do meu filho hoje. E eu nem sabia contar dinheiro, na verdade, que era a primeira série. Eu lembro até hoje que era a primeira série, a professora muito boazinha, aliás. E aí ela pegou eu vendendo, ela me fez devolver o dinheiro de todo mundo e eu pegar os chaveiros de volta ali. Aí eu lembrei disso. Meu filho também não tem muita noção do dinheiro ainda, tem 6 anos de idade. Imagina, né? não tem. Mas ele resolveu que ia fabricar dobraduras. Tomou a iniciativa, né? Para comprar um telescópio. Você viu? O que ele fez? Que ele estava falando. Conta tava isso, contando então, aqui dos bastidores, né? Conta aí como é que foi, que eu achei tipo, sensacional. Que isso é comportamento É. de liberdade. Que eu nem sei. Colocou dentro do teu lado, porque você vive isso, né? Vivo. Mas assim, eu não sou um comerciante, né? Mas eu ele achei vê, engraçado, né, cara? Ele vê. Ele tava... Meu filho, ele lê muito. Ele tem 6 anos de idade e é um garoto que já leu, assim, mais do que muito adulto. Esse ano ele deve ter lido somado umas 3.000 páginas, mais ou menos, de livros que uma criança de 6 anos não lê, né? Ele leu Nárnia, ele leu O Hobbit já inteiro. Aí, não para por aí, começou a ler uns livros, ele leu um livro sobre mitologia, ele leu um livro... Recentemente, semana passada, ele acabou de terminar um livro de 480 páginas sobre a história de Israel. Que isso. Fora isso, ele lê livro de ciência, ele estava lendo um livro esses dias da Cordon Bleu, que é um livro para chefe de cozinha. Sim. Como limpar Imagina. Então ele lê muito, ele consome muito material. E ele estava lendo algumas coisas de astronomia. Inclusive, depois disso, ele participou de um torneio brasileiro de astronomia, levou a medalha de prata. Tudo isso com 6 anos de idade. Só que no meio disso, enquanto ele estudava astronomia, ele botou na cabeça dele que ele ia comprar um telescópio. Só que ele não veio me pedir, pai, compra um telescópio para mim. 6 anos, Black. Né? 6 anos. Ele não fez isso. Ele nunca me pediu isso. Ele pensou, o que eu posso fazer para ganhar o dinheiro para comprar um telescópio? E como ele lê muito, ele sabia fazer dobraduras. Ele pegou um dos livros dele, começou a confeccionar dobraduras. Foi na loja do meu sogro, ele tem uma loja de roupa e calçados, né?
Aí ele foi lá na loja e ofereceu pro meu sogro comprar. Meu sogro achou bonitinho, comprou. Aí ele ofereceu pro cunhado, que tava lá, minha sogra, vendeu pra funcionária da loja. Aí ele foi na vizinha ali que tem uma manicure, vendeu pra manicure. E aí tem um outro vizinho que é um bar, ele vendeu ali pra dona do bar. E aí ele arrumou uma caixa de sapato, daí ele começou a fazer as dobraduras e guardar na caixa de sapato. Daí ele arrumou uma caixa maior na loja do meu sogro, montou uma banca na frente da loja, já trouxe a irmã junto e a irmã ficava cobrando. E A parte operacional ali, né? Aí ele falava assim, não, eu fabrico e ela cobra. E aí, tipo, disso eu já tinha me dado conta do que ele estava fazendo, né? Nos encontros, assim, quando a gente, sei lá, levei minhas filhas pro balé. Aí no balé ele tava falando para as pessoas, não, agora eu arrumei um emprego. Ele falava para as pessoas, ah, é? O que você faz? Eu fabrico e vendo dobraduras. Mas você não... As pessoas até falam, isso não é um emprego, você é um empreendedor, né? Aí meu sogro, meu cunhado se empolgaram. Aí Tudo orgulhoso também, né, cara? Deram orgulhoso, um saco né? para ele de pipoca e de amendoinzinho. Aí eu cheguei um belo dia, lá tá ele em casa grampeando pipoca com amendoim. Ele falou, não, agora eu vou vender pipoca com amendoim. Eu falei, aí é uma boa, viu? Porque aí eu falei pra ele, porque se você vender dobradura, a pessoa comprou, ela já tem a dobradura. Se você vender o amendoim, a pessoa come e ela vai querer comprar mais amendoim depois. Então é uma boa. E, enfim, levou algumas semanas, né? Aí minha esposa viu, mas minha esposa botou um break nele. Falou, você só pode vender de sextas e sábado. Porque aí... Cara, o moleque, em todo lugar que ele ia, ele levava dobraduras do bolso. Ele viu o resultado. Né? Ele viu o resultado. Mas ele tem uma característica que eu não tenho. Ele é comunicativo. E eu comercial. Ele é comercial. Eu ouvi ele abordando as pessoas. Assim, a gente foi num consultório uma vez no dentista. Aí ele abordou a secretária. E ele era muito bom, cara. Porque ele falava assim, senhora gosta de dobraduras? Gosto. Olha, eu fiz uma dobradura aqui, ó. Isso era um sapo. Um sapo. Ai, que bonitinho. Mas aí ele falou, só que o meu... Não falou o meu especial, ele falou o meu... ele falou alguma coisa da minha especialidade. É isso daqui, ó. Ele tirou uma sereia. É uma sereia. Nossa, que bonito. Ele, você gostou? Eu gostei. Então, eu tô vendendo. Aí a mulher falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele, tá tudo bem. Cara, ele recolheu as dobraduras. Foi numa pessoa do consultório. Não, você viu? Ele tomou não. Tomou não pra caramba. Nesse dia ele só tomou não. Ele tomou uns 4 nãos. Da secretária e das 3 pessoas que estavam lá. E eu fiquei só observando. Minha esposa falou, não, fica na tua, deixa ele. Aí fiquei só observando. Eu falei, caramba, o moleque é brabo mesmo. Porque ele tomou não se abalou. Não se abalou, ótimo. E aí, conclusão. Vendia só de sextas e sábados. E ele juntou os R$200 que precisava para comprar o telescópio dele. Né? Inclusive está comprado já, ele não sabe que chegou, porque aí eu preciso estar do lado dele para ajudar ele a montar e precisa estar de naipe. Cara, que ele vê uma conquista dele, né? Cara. Ele idealizou isso, né? E aí eu já comentei para ele, eu falei, você já comprou o telescópio, a gente tem que esperar chegar. Aí ele já falou assim, agora eu quero um microscópio. Caraca, ele já botou na próxima meta dele comprar um microscópio. Mas o fato é que, como eu já disse, isso tudo só acontece porque a gente está muito atento, a gente está em cima, a gente está procurando dar os estímulos que eles precisam. Em momento algum se passou pela minha cabeça que eu ia estimular meu filho a empreender nessa idade. Eu acho que isso ia chegar em algum momento, mas não agora, mas veio agora, ótimo. A gente contorna também, né? Para que a vida dele siga em torno de outros afazeres. Com certeza. Mas eu achei isso incrível, cara. E eu não sei explicar de onde vem isso, né? Cara, ele observa, né, cara? Com certeza, claro. Observa, porque você empreende, né, Caio? Empreende pra caramba. Então empreende, ele observa. A criança, ela absorve. Você conversa, muito. Ele capta, enfim. Não tenha dúvida ali. E, de uma certa forma, Caio, por você dar uma centralizada e você ter essa construção que você fez da liberdade lá de tempo, faz você migrar com intensidade para tua casa, para o teu lar. Né? Sim. E isso, o que acontece? Os filhos olham para os pais como uma referência. Então ele olha... A maior das referências. Ele olha lá para você e aquilo... Ele é uma esponja. Pra você ver a importância que é você construir uma liberdade. Porque você está vivendo momentos ímpares que muita gente lá não vive. A maioria não vive. Né? Por quê? A pessoa, eu tomo café, almoço e janto todos os dias com a minha família. Eu faço isso. Esses são os dias que eu venho para cá. Essa liberdade, por exemplo,
acredito que o quê? Em 2003, nós estamos falando de 21 anos. Há 21 anos, Caio, eu decidi, tipo, essa liberdade, ela produz isso. Eu trabalhar, construir as empresas perto da onde eu trabalho, ou vice-versa, tipo, eu moro e vou construir as empresas ali, ou as empresas estão num lugar e eu vou morar perto ali. Para que eu pudesse, de verdade, rapidamente fazer o almoço em casa com a família. E ficar aquele tempo lá. Então, não é ir almoçar, é aquele momento junto desse bate-papo, e você tá, e o que está acontecendo. Não é aquela coisa mecânica de você estar fazendo as tarefas que os filhos têm, você ir almoçar porque você precisa estar almoçando, mas tornar a refeição... Ressignificar aquilo, né, Exatamente. cara? Um lugar gostoso de a gente estar junto, cara. De a gente estar junto ali, batendo papo. Então, 20 anos isso, cara. É isso. Então, essa liberdade, ela faz isso. É isso que a gente investe, né? Não é faça o que eu falo, é faça do que eu continuo fazendo, né? É isso que você está fazendo com os teus filhos, né? Sim. A gente tem uma parte aqui, Caio, deixa eu ver se... Eu mandei lá no meu Insta, ó, e né, olha... O pessoal já tá... Mandei no meu Insta, faça uma pergunta pro Caio Sasaki. A questão aqui, Black, eu preciso de uma ajuda aqui, que eu preciso... Daqui que eu leio. Enxergar a pergunta aí, né? E a gente tem esse tempo. Tem um tempo de você estar respondendo umas perguntas. Dá para ler aí? Dá. Manda lá. Pensando em colocar robôs em minha operação, por onde começar? Boa. Isso é um tema que É o que eu venho fazendo já. Você vem fazendo, né? De alguns anos para cá. Né? Uhum. E é engraçado porque foi uma nova curva de aprendizado. A forma como você opera de maneira automatizada é completamente diferente da manual. Porque robôs são completamente diferentes da gente. Primeiro, começa que não existe... o robô não pensa. Né? Ele executa, né? Inteligência artificial, inclusive, é um nome muito... Eu também acho que não tem nada a ver. Comercialmente bonito, mas assim... Mas não é assim. Que não existe uma inteligência. É só dados e estatística. É dados e estatística. Ele executa. Ele só executa. E é estatística. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não reflete. Se você pega um trader e fala assim, cara, o mercado está no topo. Na máxima de ontem, o que eu faço? Compro ou vendo? Qualquer trader vai te responder, depende. E o que um robô vai fazer? Ele vai pegar uma estatística e vai tomar uma decisão. Em cima da estatística, se a maioria das vezes que testou o topo do dia anterior deu uma boa venda ou deu uma boa compra, ele vai agir com esse negócio. É compra ou é venda. Ponto final. Ele é objetivo em cima de um histórico estatístico. Ah, mas dessa vez esse topo não ele é não uma decide, venda. Ele não tem uma decisão. Ele não existe essa análise do tipo, putz... Por isso que você vai ver muitas vezes um robô comprar onde você venderia. Por quê? Porque você está fazendo uma análise e ele está executando uma operação baseada numa estatística. Então, se você está de olho no robô e julgando o robô com as suas métricas, cara, você vai bater de frente toda hora. Uhum. Então, isso foi um dos primeiros grandes desafios para mim. Que legal. Foi aprender a não julgar as operações do robô, porque aquelas decisões... Ele executa o que você preparou ele. Eram basicamente estatísticas. E aí vem o segundo ponto, que... O que é a automatização? Você pega uma montadora. Né? Hoje em dia, um carro ele é braços mecânicos ali, faz o papel do que pessoas normalmente faziam antigamente. Isso é uma automatização. Né? É um processo que era executado por um ser humano e que hoje é executado por um robô. E o primeiro raciocínio, acho que imediato, é você pensar na automatização dessa maneira. O que eu faço e como é que eu automatizo isso que eu faço, certo? Só que essa não é a melhor maneira de fazer operações automatizadas. Né? Se você parar para pensar, o que era um robô faxineiro na década de 70? Era a Rosie dos Jetsons. Isso. O que é um aspirador robô hoje? É um círculo desse tamanho que passeia pela tua casa e muitos passam pano, faz tudo. Cara, o ser humano ele tenta pensar as coisas de uma maneira mais humana, né? Sim. E muitas vezes a melhor solução ela é contraintuitiva. Né? O que era um robô assistente na década de 70? Era o CP3, lá o C3PO do Star Wars, robô assistente, um robô mordomo. O que é um robô assistente? É um negocinho desse tamanho. O que é a Alexa? Você manda ela, pergunta as coisas, ela te responde o tempo, ela liga a caixa de som, ela faz uma... Apaga a luz, acende a luz. Você. Então,
é contraintuitivo, né? E com o robô trader é a mesma coisa. Os robôs, os melhores robôs, eles não são necessariamente aqueles que estão executando processos que fazem sentido perante a visão humana. Na verdade, É analítico, puro analítico. Hoje as boas estratégias elas são obtidas através de cruzamentos de dados completamente agnósticos e que vão te fornecer o melhor resultado possível. E às vezes esse melhor resultado possível vai ser com um stop maior que o teu objetivo, e a coisa é meio contraintuitivo para alguns traders, com uma taxa de acerto inferior a 50%, também é contraintuitivo para os traders. Às vezes o robô ele vai performar quando ele seguir operando, mesmo num dia em que ele está perdedor, porque as oportunidades continuam aparecendo. E para um trader manual, se eu estou perdendo, tiro o pé. Se eu estou ganhando, eu acelero e o robô ele mantém uma linha. Claro que é possível parametrizar para ele acelerar ou desacelerar, mas muitas vezes esse não é o melhor caminho. Então, o primeiro ponto é você começar a entender um pouco que você está entrando num novo mundo e tudo aquilo que você sabe do trading manual, cara, pode jogar fora. Joga fora. É outra coisa. É outra coisa. É outro negócio, Tanto é que um bom trader automatizado, se você me falar assim, cara, esse cara é trader há 20 anos manualmente, vencedor. Esse cara aqui é um cientista de dados. Tá começando agora. Cara, eu boto minhas fichas no cientista de dados. Né? Esse cara vai entender melhor. Porque esse cara já sabe o que é estatística, ele já sabe que... ele sabe que é probabilidade. Muito trader não sabe o que é probabilidade. Se eu falar assim, cara, isso aqui tem uma probabilidade de 30% de stop. Aí o trader vai pensar, cara, 30% de chance de stop. O estatístico, ele sabe que probabilidade não tem a ver com chance, tem a ver com frequência. Então ele sabe que de cada 100 tentativas, 30 vai dar errado. Certeza absoluta, vai dar errado. Não é que chance de dar errado. Então você precisa, em primeiro lugar, entender que existe uma transformação de mentalidade, de mindset para lidar com o robô. É outra parametrização, né? Outra parametrização. Aí, uma vez que você entende isso, e foi a primeira ficha que me caiu, foi, cara, se eu começar a tentar criar estratégia automatizada, eu tô largando atrás. E tem um monte de nerd, cientista de dados, que está fazendo esse trabalho muito melhor do que eu. Então, eu não preciso me preocupar com a seleção de estratégias em si, assim, a criação de estratégias. Eu preciso me preocupar com a seleção de estratégias. Como que você seleciona uma boa estratégia? Métrica. Métrica de performance. Dados. Objetivo, cara, é o quê? Você vai olhar para drawdown, retorno no período, frequência de operação, taxa de acerto, por que não? Você vai de repente, pegar o retorno e dividir pelo drawdown, porque você está pegando o prêmio dividido pelo risco, e aí você tem um novo índice, que é o Kalmar Ratio. Você pode pegar outros índices, índice de Sharpe, enfim. Você começa a usar métrica e você toma suas decisões baseado de maneira muito mais objetiva que no trading manual, baseado em métricas. Então, essa foi a primeira ficha que caiu para mim, que fez um boom. Eu falei, cara, eu não preciso me preocupar com duas das coisas mais difíceis que existem no day trade, no trading em geral, que é a parte estratégica, que é aquela que um trader manual demora anos para desenvolver, casado com a parte comportamental. E a parte operacional, porque já está automatizada, a execução é automática, você não precisa estar na frente da tela acompanhando o mercado para falar, é agora que eu entro. Então o robô, ele te livra dessas duas coisas. E onde você vai se debruçar a partir daquele momento? O trader tradicional, manual, ele é uma mistura de analista. Se você pegar a estrutura de uma corretora, existe o analista que identifica oportunidades, existe o operador de mesa, que é quem executa as operações. Então, o trader, ele é meio que uma mistura do analista com o operador de mesa, né? Com umas pitadas de gestor, porque ele precisa fazer gestão também. Para saber, não, isso aqui está alocado no trading, isso aqui é alocado em renda fixa, então tem umas pitadas de gestão. O cara que vai para automatização, ele se aposentou desse papel de executor e de estrategista. Ele é só gestor. Ele é o técnico do time de futebol. Cara, esse atacante aqui, esse zagueiro, esse cara não tá indo bem, eu vou tirar ele no momento, porque esse aqui eu acho que vai performar. E é muito mais fácil quando você faz isso. É como abrir o capô de um carro. É um estrategista ali, né? Porque ele tem ali essas ferramentas e ele usa a estratégia dele para obter resultado. Como começa? Cara, o primeiro ponto é você entender que é um jogo diferente, onde você vai trabalhar
muito mais como um gestor. E aí é muito mais fácil, inclusive. Como eu falei, é como abrir um capô de um carro e você olha e fala assim, cara, é a junta do cabeçote que não tá legal, tá com vazamento, vou trocar essa peça. É uma vela que tá zoada aqui, eu vou trocar essa peça. É preciso ali, né? O trader manual, ele não tá performando, o que ele faz? Ele fala, cara, o que eu faço? O mercado tá mais volátil? Putz, o mercado tá mais volátil, acho que talvez é melhor aumentar o time frame, os períodos dos meus indicadores, porque aí ele fica menos sensível e ele fica menos maluco no mercado volátil. Então ele precisa ter um tato para ele fazer um ajuste. Nem todo mundo tem, e nem sempre esse tato vai ser uma garantia de resultado. Então não é tão objetivo. O ajuste no trading manual... É feeling, né? Aí é feeling. Ele acaba sendo muito feeling. É feeling, que é um né? feeling com base em muita técnica, mas no fim das contas muito feeling com base em muita muita experiência. repetição ali, né? Cara, o trading automatizado não. Ele é puramente número, dado de administração e gestão. Então, se você consegue se desprender do universo do trader manual e não ficar mais olhando para a tela, porque antes você era uma babá de candles. Sim, exatamente. E se você se propuser não ser mais uma babá de robô, porque senão o que vai acontecer, cara? Se você deixar teu robô executando, se você ficar olhando para o robô, você vai ficar maluco, cara, porque foi o que eu fiz. Deixa ele fazer. E é o que todo mundo faz e que, se possível, ignora isso. Porque você fica olhando o robô e o robô ele vai comprar onde você venderia, ele vai vender onde você comprar. Ele vai tomar stop num dia que para você era um dia óbvio de ganho financeiro. Porque, dane-se, o robô dos 20 dias ele vai tomar stop X dias. E acabou, e vai dar resultado positivo. E vai dar resultado positivo. E vai ter dias que ele vai tomar um stop onde você, trader manual, ganharia dinheiro. Ok. Mas a que custo? A que custo você quer estar performando nesse dia? É uma liberdade de tempo que você tem custo de estar na frente da tela, operando e gastando teu tempo. E aí é onde eu comecei a pensar, falar, cara, de fato, não... eu sei que eu poderia ganhar muito mais dinheiro sentado na frente da tela hoje. Sei disso. Mas você fez uma escolha aí, né? Cara, eu fiz uma escolha e eu tô muito feliz comprando meu tempo fora da tela. Sim. Né? Eu não quero ser o defunto mais rico do cemitério. Eu quero aproveitar minha vida com... Eu tenho outros propósitos hoje. Exatamente. Então, assim, eu hoje me libertei, eu automatizei 100% das operações. 100%. Você se aposentou, né? E aí, por isso que eu falo que eu me aposentei e continuo operando mesmo aposentado. Porque aí tem um outro lance. Quando você saca isso daí, você começa a escalar o trading de uma outra forma. Porque antes você tinha basicamente... Um trader consegue fazer uma operação por vez por ativo. Né? Então, como é que um trader escala? Operando cada vez mais pesado. Em outras palavras, tomando cada vez mais risco. Vários robôs. Eu vou colocando mais robôs. Você escala ali. E, obviamente, vão ter múltiplas estratégias. Algumas vão estar compradas porque está tentando surfar uma tendência de compra. E outras, no meio dessa compra, vão vender para surfar um breve movimento de correção. Então, você vai ter operações que, por vezes, elas vão se trombar. E uma boa plataforma, ela consegue administrar múltiplas operações simultaneamente, né? No mesmo ativo. Agora, imagina que você está multiplicando inúmeras estratégias dentro de um mesmo ativo. Imagina que você pode multiplicar os ativos onde você atua e aí você consegue chegar num ponto onde um trader manual não consegue. Você escala muito mais. Isso você escala muito mais, você ganha muito mais dinheiro. Que é o caminho que você está indo. Com uma outra vantagem. Como é que a maioria dos traders quebra? E eu posso garantir isso, que eu vi isso na minha vida. Por que que eu, em primeiro lugar, vamos falar um pouco por que que eu consegui vingar nesse mercado. Quando eu comecei no mercado, eu tinha um pé de meia de 20 mil reais. E por algum motivo que eu não sei explicar, eu já tinha na minha cabeça que aqueles meus 20 mil reais não eram para eu operar. Eles eram 20 mil reais para eu bancar o meu custo de vida, para eu, uma parte sim, usar para operar, e para eu ter uma linha, um tempo de experiência de mais ou menos 1 ano, para a partir disto eu saber o que eu ia fazer da vida, se eu seguia naquele caminho, se dava pé, se valia a pena. Sim. Então era para isso que servia aquele meu dinheiro, né? Hoje o cara ele junta dinheiro só para operar, e aí ele não se dá conta que ele vai ter que cruzar um caminho que vai durar alguns anos, talvez, alguns meses. Às vezes nem chega, né, Caio? Às vezes nem chega. Só que no meio desse caminho ele vai precisar pagar suas contas. Mas ele não pode pagar as contas. Por quê? Porque ele está trabalhando no trading. Então, o tempo dele é só 1. Né? O trading automatizado permite você fazer o quê?
outras coisas. Arranca dinheiro do outro lugar. Você não precisa pedir as contas do seu trabalho para operar de maneira automatizada. Você segue com o teu trabalho. Seguindo com o teu trabalho, você garante a tua qualidade de vida no mesmo nível, pagando suas contas. E fazendo dinheiro. E você tem um robô fazendo dinheiro. Vai dar certo logo de cara? Talvez não. Mas, cara, imagina só, você, trader manual, que pediu as contas para tentar essa vida, depois de um ano você chegou à conclusão que não deu certo. Cara, você perdeu dinheiro, você ganhou experiência. Legal. Isso às vezes vale mais do que tudo que você perdeu. Mas você tá numa condição onde você tá desempregado, você precisa buscar recolocação no mercado. Uhum. Você tá emocionalmente arrasado, isso eu posso garantir, porque você fez uma empreitada que não deu certo e você tá numa situação ruim. Pior de quando começou, né? Pior do que quando começou. Então você tá emocionalmente arrasado. Sim. Né? Você pega o cara que operou com robô, você pega essa timeline de um ano, vamos supor que o pior aconteceu, ele quebrou. Mas, cara, esse cara quebrou, ele Tá inteiro. continuou com o emprego dele, a qualidade de vida dele não baixou, ele tá não abriu inteiro. mão de nada, ele tá inteiro. Ele só perdeu dinheiro. Ele O muda a estratégia emocional depois. dele, ele vai estar puto porque ele perdeu dinheiro. Mas assim, Mas tá inteiro. ele tá inteiro, cara. Ele tá inteiro. Pronto pra uma outra. Pronto para uma outra. Então, para mim, cara, o trading automatizado ele mudou o jogo de uma maneira que só foi possível agora graças ao avanço da tecnologia, que trouxe barateamento de custos, que trouxe novas tecnologias. Só foi permitido agora. E te deixar aposentado. Sim. Mas se fosse me oferecido no meu início, cara, só um idiota abriria a mão de falar, não, eu quero estar ali e tal. Cara, eu teria optado por ser automatizado desde o início, óbvio. Legal. Porque é nitidamente mais vantajoso, cara. Sabe onde não é mais vantajoso? Porque o robô não pensa. E às vezes você acredita que a tua capacidade de raciocínio vai fazer você performar melhor que um robô. Depois de formado, com certeza. Mas no processo, quando você ainda está se formando, não, você perde. Você perde, literalmente perde. Por quê? Estatisticamente, 95% dos traders perdem. Não sou eu que estou falando isso, é um estudo da FGV. E esse estudo eu já vi ele replicado em diversos países do mundo. 95% das pessoas, dos traders, perdem dinheiro. Cara, mas se você perde, alguém está ganhando. Para onde está indo esse dinheiro? Uhum. Cara, podemos dizer que quem está vencendo no mercado é o institucional. E como é que o institucional atua? Ele atua por robô. Você está perdendo dinheiro para o robô. Ponto. Não tem discussão. Ele analisa até a tua forma operante para ganhar em cima de você. Aí é um outro tipo de operação, inclusive. Tem o cara que só toma loss, o robô vê. Tá bom, vou fazer o seguinte. Ele entra comprado, eu entro vendido. Tem robô que faz isso. Não é? Tem robô que atua dessa maneira. Outra pergunta aí. Dá uma selecionada. Vê que... Então, hoje, só completando de maneira muito objetiva, precisa primeiro entender todo esse contexto para você saber que talvez o seu melhor caminho não é nem criando estratégia automatizada, é selecionando estratégias automatizadas de terceiros, né? E trabalhando muito mais essa habilidade de gestão do que qualquer outra coisa operacional. Hoje você não precisa saber o que é um candle, o que é uma média móvel, o que é tape reading. Tudo isso que eu tive que estudar, você não precisa. É muito importante isso, cara, porque nunca vai tirar o fator humano no processo de construção dessa liberdade. Porque as mentes fracas falam assim, bom, vou botar esse robô, não vou precisar mais fazer nada. Não é assim. Uma máquina de dinheiro, não existe isso, não existe, cara. Não é um caça-níquel, né? Não, tem técnica também, tem um nível de comprometimento, sei lá, uma vez por mês você vai precisar, se quiser também, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, mas você vai ter que parar de vez em quando para analisar a tua curva sim, e criticar a tua curva, falar, cara, dá para melhorar ou não, tá certo, tá dentro do jogo, tudo bem, tá em drawdown, mas tudo bem, perder dinheiro faz parte do jogo. Tem um trabalho a ser feito ainda. Outra pergunta aí que você... Ele perguntou aqui, ó. Como você mudou o teu comportamento? Eu consegui através da mentoria do Gerson. E você? Teve ajuda de quem? Olha só, uma boa pergunta, né? Porque muitos dos meus comportamentos que não eram desejados, eu mudei graças à minha esposa. Graças à Evelyn. Da Eveline, Eveline, desculpa. Pegava no meu pé ali e foi mudando. Ela foi bem insistente. É chata na medida certa, tinha que ser. Eu preciso de alguém chato às vezes, porque senão eu corro muito solto. Mas eu nunca fiz até então terapia. Ela achava isso tudo inútil, inclusive, né?
Depois que foi acontecer, por questões assim que eu achava que era um problema neurológico, fisiológico, né? Que eu fui para terapia para me entender melhor. Que legal, que legal. Que E foi legal. até engraçado que o terapeuta falou assim, cara, você é uma das raras pessoas que apareceu aqui e você não veio parar aqui por um problema emocional. Que ele conversava comigo... Tá tudo certo, eu mudei, né? eu passei por 3 terapeutas. A primeira falava bastante disso. Eu falei, meu, não sei, eu converso com você, mas parece que tá tudo bem. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô feliz, não tenho problema, eu tenho desafios na vida. É que eu tô tal. muito feliz. Eu quero saber por que eu tô muito feliz. Eu queria ficar triste. Cara, não era nem euforia, mas assim, tipo, Sim, brincadeira. não tô deprimido, não tô ansioso. Eu vim aqui, aí já tava bem claro quais eram as razões. Ela falou, mas ela falou, como uma pessoa que tá te analisando, só precisa entender nesse momento se de repente você tá me escondendo algo ou se realmente tá tudo bem emocionalmente e tava tudo bem emocionalmente. Eu falei, não. Tenho meus desafios, Claro, os contratempos natural. a gente perde familiar no meio dessa vida. Sim. A gente toma tropeço financeiro, Sim. surgem imprevistos e microcrises, né, no relacionamento, na convivência familiar. Tem os desafios. Eu sou um ser humano como qualquer outro e Natural. minha vida não é um comercial de margarina. Mas, de fato, assim, eu não fui por problema de ansiedade ou de A Eveline foi aí tristeza. Ela foi um guia. Porque, ao mesmo tempo, minha cabeça é muito solta, né? Como eu falei, cara, a minha cabeça é uma tempestade, é um redemoinho, assim, maluco, cara. A impressão que eu tenho é isso. Ela botou assim. as coisas em ordem e você foi ajustando isso, né? Eu tinha a impressão que minha cabeça era como um rádio, sabe? Rádio que tem várias emissoras ali e mudava de estação constantemente antes da música terminar. Então, Inquieto, né? Cara, inquieto. Minha pra cabeça caramba. ela é assim até hoje. Então ela me ajudou a me centrar e me tornar uma pessoa, inclusive, mais alinhada com quem eu realmente sou hoje, ser uma pessoa, Muito legal, inclusive, muito mais... legal. Uma boa parceria aí, né, Caio? Sim, Boa sim. parceria. Outra pergunta que você acredita? Que Legal. conselho tu daria, Caio, para quem tá iniciando no day trade? Conselho difícil. Eu acho que o conselho principal que eu dou é, cara, vai. Eu vou melhorar essa pergunta Porque aqui. Eu vou até pedir desculpa para a pessoa que fez a pergunta. Eu vou melhorar a pergunta. Uhum. O que você aconselharia o cara não fazer como day trade? Cara, como eu falei, eu me apaixonei pelos erros. Então, por isso que eu falei, Perfeito. meu Era primeiro isso que eu conselho é queria vai, ouvir. erra, É isso aí. né? Dá as caras. Procura aprender com quem tá na sua frente. Putz, isso vai te poupar muito tempo, né? Muitas vezes o seu achismo, cara, É achismo. vai te fazer passar por um perrengue que vai ser legal, tudo e tal, mas, cara, não dá pra viver e cometer todos os erros. A gente não vive o suficiente pra isso. Então, é sábio daquele que consegue aprender com os erros dos outros, né? E Sim, com certeza. Corta caminho, né? Tenta entender Corta caminho. o quanto disso é de fato um desejo de ser um trader, de viver desse mercado, ou não é só ego de mostrar para as pessoas e de repente tenta se embasar. De repente você não está se apoiando numa ilusão, porque é muito fácil você olhar hoje um cara na internet, sei lá, fazendo vídeos com estilo de vida legal. Sim, E você mas aquilo achar... é oco, né? Aquilo é oco. Achar que aquilo ali você vai chegar. Então, toma cuidado com principalmente... Busca não gente tá séria, vindo né, com inspiração. cara? Busca gente séria. Busca gente Checa, séria. Aquilo que você usou no início, né? Os teatros, né? O teatro. Busca gente séria. Toma cuidado com o teatro. Hoje, cara, existe muita coisa assim em cima disso. E quando eu ensinava as pessoas, ensino até hoje, mas é que eu tô revendo todo o meu curso de day trade, que é um curso completíssimo, eu tô refazendo ele, é gratuito, vai continuar sendo gratuito, só que eu tô revendo tudo aquilo porque ele foi feito numa época em que não existia automatização e que tem muito desafio daquela época que hoje, se você optar pelo caminho da automatização, você não vai ter mais aqueles problemas, né? Então hoje é um curso, inclusive, mais complexo, porque eu vou continuar mostrando, esse é o caminho se você quiser operar de maneira manual, e esse é o caminho se você quiser seguir pela automatização. E são caminhos que, apesar de ambos atuarem com day trade, são caminhos distintos. Né? A gestão do day trade manual, ela é diária, porque você foi bem hoje, você pode aumentar a mão amanhã.
Você foi mal hoje, talvez amanhã seja o dia de você operar menor, né? O robô não é uma gestão diária. A operação é diária, mas a gestão é de longo prazo. Então você vai apurar seus resultados não dia a dia, mas depois de ter passado 3 meses. Você precisa de dados para isso, né? Você precisa de dados. Não dá para você dados, né? avaliar um robô por uma semana ruim de perda. Aham. Porque aí cada vez mais você vai se assemelhar, mais uma vez, à figura de um gestor financeiro, profissional, um gestor de um Um fundo. CFO mesmo. Um gestor de um fundo, ele vai tomar drawdown de meses, às vezes. E ele não pode se deixar abalar porque a carteira de ações dele caiu por 2 meses seguidos. Porque está dentro do prospecto lidar com fundo de ações, por exemplo, é esse cenário, né? E o cara que lida com o robô, ele precisa ter isso em mente. Que o robô dele, às vezes, vai passar por um período de perda. Acabei de passar por um drawdown que durou 2 meses. Né? Meu robô perdeu, até ele recuperar aquilo que ele perdeu, um dos robôs. Ele demorou 2 meses. Né? E nesses 2 meses eu vi muito cara surtando. Eu falei, cara, o cara tá surtando por quê? É a parte humana disso, tá no né? jogo, cara. É Tá a parte dentro, humana da tá coisa. nas métricas. É a parte humana. E é o que eu mais vejo o cara perder dinheiro com o robô vencedor. Por quê? Porque o robô tá Ele trabalhando... mete a mão sem uma mentalidade adequada para estar fazendo isso. Ele intervém, Legal. ele interfere, ele consegue estragar uma estratégia vencedora. Posso te fazer uma consegue. pergunta com 2 perguntas agora do Black para o Caio? Um sucesso que você chama de superação e uma derrota que você chama de aprendizagem. Cara, eu tive várias derrotas que foram Mas verdadeiros marcantes. aprendizados. Eu acho que uma dessas derrotas foi essa perda que eu falei, que foi Dos 21 mil ali. 21 mil das dólares. cinzas ali. Cara, era o dinheiro que eu nunca imaginava ter ganhado e eu perdi em 40 segundos e eu fiquei com isso na cabeça. Para mim foi uma coisa importante, porque foi um baque, né? Um baita de um baque E um baita aprendizado. e um baita aprendizado. Então, eu acredito que Ali houve um foi- ponto de inflexão, né, Caio? Houve um ponto de inflexão. Foi que tive que tomar uma decisão. ponto de Eu inflexão continuo ali. aqui ou não. Então, eu acho que foi Te levou para essa construção que você vem fazendo e tá aí, né? Sim. Então, E tá aí nela. você falou do erro, né? Que É. a outra pergunta era o... É um sucesso que foi superação para você. Cara, eu acho que vai ser, inclusive, o que eu vou fazer daqui em diante com mais tempo livre, né? Foi uma descoberta muito por acaso, que são os imóveis do Airbnb. Porque, cara, aquilo tem muito a ver com trading. É mesmo. Porque o meu primeiro imóvel eu fiquei 1 ano sem ganhar dinheiro de verdade, assim. Entre uma locação ou outra. E aí eu percebi que eu tinha que desenvolver outras habilidades, né? De divulgação, de decoração, de Sim. perceber Outro nicho, o que o meu hóspede Nicho. buscava. Era outro nicho, era uma coisa nova. E era uma construção do zero, igualzinho em trading. Inclusive no trading é normal você demorar 1 ano para você ajustar e começar a atingir a consistência. E no imóvel de Airbnb foi a mesma coisa, cara. É um ajuste aqui, um ajuste fino. Às vezes você testa, você não dá certo o que você fez, né? Então, eu fiz um baita planejado lindo no meu primeiro apartamento. E o cara que vai para lá, ele vai para ficar pouco tempo. Não precisa de um planejado É uma com experiência, armários né? em todos os cantos. É uma experiência. Então, é uma experiência. É curva de aprendizado. É muito assim, é o que eu falei do day trade. Você bola um plano, você põe ele para rodar, um protótipo. Aham. Testa, reavalia, melhora, põe para rodar, né? E em termos de números, cara, o que eu ganho hoje com o Airbnb Você me falou. retorna melhor do que qualquer fundo imobiliário, do que... Qualquer carteira aí, tipo, de alto risco. Porque ali eu considero que, inclusive, tem um risco relativamente menor, né? Sim. Tem mais recorrência e, cara, é um negócio extremamente escalável e que me mantém ocupado na medida certa, assim. Como eu não lido com a gestão, recebo os hóspedes, eu não atendo hóspedes, eu não faço a limpeza, Sim. roupa de cama, isso tudo Tem alguém uma que faz a equipe, gestão, tem uma ó. pessoa que está fazendo a gestão de fato. Eu me ocupo naquilo que eu mais gosto, que é a parte de construir, de decorar, de Sim, idealizar muito os legal. conceitos, de pensar nas E técnicas expandir de esse marketing, negócio, né? expandir. Que é isso que você tá Que nesse aí é foco. bizarro, minha cabeça, como a gente falou, não para. Então eu já imagino que isso, inclusive, daria para virar uma franquia. Né? Sim. Não sei se eu vou caminhar para isso, porque aí é mais responsabilidade, Aplicativo, mais sei lá, dá ocupação, pra e pensar aí algumas coisas. você tem que pesar, porque hoje eu também falo que eu tenho a questão da minha família, então eu gosto de viver muito com a minha família e tá. Minha missão é essa. Eu já falei, eu acho que eu já tinha o que tinha para fazer, eu já fiz, eu tenho que cuidar da nova geração agora. Muito legal, muito Né? legal. Inclusive, o lance de ensinar para traders tem muito a ver com a minha
com a minha busca em relação aos meus filhos, porque Isso te eles são o meu construiu mesmo, né? laboratório. Isso te construiu. Te construiu. Construiu. E Caio, a galera que quer saber de você nas redes sociais, te encontra aonde? Qual o Instagram? Acho que hoje em dia, principalmente no Instagram, Caio_Sasaki. Não é todo dia que eu tô colocando Reels, faz um tempo que eu não posto alguma coisa. Assim, nos stories eu posto. Hoje eu seleciono muito quando eu posto alguma coisa. Sim, Eu sim. tive uma época que meu dia a dia estava mais presente, então hoje eu seleciono muito. Quando eu tô num lugar, eu às vezes eu não posto no momento que eu tô no lugar, eu espero sair do lugar para postar. E não porque eu seja famoso e alguém vai me seguir, não tem. Sim. Mas sim. eu espero às vezes maturar e falo, cara, vale a pena eu expor essa vertente da minha vida Sim. ou não? Tudo pensado, né, Caio? Tudo Muito pensado, cara. Tudo muito pensado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque, assim, não diretamente, não é generalizado, mas existe uma influência, né? Existe. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, porque Com as pessoas te certeza. inspiram, né, Hoje é uma cara? referência. Eu sempre falo aí uma coisa que eu falo assim, que eu sempre tive interesse em atrair interessados e não interesseiros. Isso é importante. Então, isso é mentalidade também. Cara, né? então eu cada vez mais eu me fecho para pensar nisso. Assim, o que eu estou fazendo aqui que vai atrair interessados e não interesseiros? É porque aquilo que você comentou do teatro, né? Os interessados buscam conteúdos. E os interesseiros buscam coisas. Então, coisas. quando... É o quem, né? Busca o quem, né? Quando o cara posta alguma coisa num poder aquisitivo maior, aí as pessoas, não, eu quero isso. Aí são os interesseiros, né? Sim. Aí quando o cara vê, fala, meu, como que ele chegou ali? Aí são os interessados. Exatamente. E isso é um veneno, né, cara? Assim, Sim. Com os meus filhos, eu falo, assim, de verdade, de coração, que eu acho que o consumismo é uma coisa que me pegou por um tempo, não muito forte, mas me pegou. Graças a Deus eu tive a minha parte racional agindo, né? E ele te consome, porque as coisas que você tem, na verdade, elas acabam possuindo você, né? Então você fica ali vivendo para elas e às vezes ela não tem importância nenhuma e aquilo vira um ciclo. Sim. E hoje eu tomo muito cuidado, muita cautela para que os meus filhos eles vivam uma vida sem apego às coisas, de né? significados e não recheado de coisas. Sim. Né? Então, o ter é muito diferente de ser, né? Eu construo hoje uma vida muito baseada em ser. Em ser. Do que isso em aí. ter. Então... Isso que nos deu liga, né, Caio? Eu vi muito isso. Porque eu digo que quem sempre tem. Mas quem busca ter, quando não tem, tá vazio, né? Exatamente. E eu tô vendo isso acontecer com muitas pessoas ao meu redor. Não pode. Pessoas que muito bem financeiramente, elas estão assim profissionalmente realizadas, mas são pessoas vazias. E aí o que acontece? São pessoas que elas estão tentando se preencher com um restaurante cada vez mais exclusivo, mais chique, mais caro, uma viagem cada vez mais exclusiva, mais chique, mais caro, uma roupa. E essas pessoas nunca estão completas, cara. É um buraco negro em que essas pessoas estão sempre atrás. Elas estão no meio da viagem. É um alimento das emoções, né? E a emoção ela, não tem altos fundo. e baixos, enfim, ela se alimenta disso. E ela tá sempre pensando qual vai ser a melhor, né? a melhor viagem. E cara, é engraçado, isso veio para mim dentro de uma viagem que eu fiz. Cara, viagem incrível, cara, viagem fantástica. Pensa naquela viagem, assim, dos sonhos, que eu fui para Tailândia na época do Festival das Luzes, que os monges soltam milhares de balões no céu. O negócio é uma atmosfera... sensacional. Cara, o país é incrível, o festival ele é incrível, tudo é fantástico. E aí eu tava numa época que eu e minha esposa casados já, fazendo academia, então tava com um porte físico top, financeiramente legal, no momento animal. E aí eu pensei e falei, cara, voltando no avião, eu falei, onde vai ser a próxima? Eu já tava no consumismo ali, né? Aí eu falei, cara, putz, isso não me preencheu, Não cara. preenche. Então, eu tô pensando... Falei, cara, qual que é a próxima coisa de verdade da minha Deixar legado, vida? né, cara? Deixar legado. Onde de fato as coisas vão fazer diferença? Que eu falei, cara, eu viver para mim já não estou me suprindo mais. Foi o que eu comecei a pensar, cara. Eu tô vivendo para mim, eu já não estou me suprindo mais. E foi daí que eu comecei. Falei, não, putz... Eu sabia que ia chegar a hora, eu falei,
chegou a hora, velho. A família, É isso aí. de isso aí. fato, minha família tá pequena, sou só eu e ela. Eu preciso, de fato, ter algo que não sou mais eu. Não, Deixa a tua parte, né? a minha Deixa a relevância tua já não parte. sou mais eu. Eu Deixa a sua preciso parte. transcender, porque aquilo já me encheu. Eu falei, cara, Exato. eu comi no melhor restaurante da Ásia, mais estrelado por anos, que era o Gagan. Era um restaurante indiano que ficava Estrela em Bangkok. Michelin. Estrela Michelin, 3 estrelas Michelin. Menu degustação, coisa chique ali e tal. Experiência fantástica. Não tô desmerecendo isso tudo, foi ótimo, foi tudo incrível. Mas não tudo preenche. fantástico. Mas eu percebi que assim, eu falei, cara, Mas não preenche. Muito Não é- momentâneo, né, cara? não é a garrafa de vinho mais cara. Sim. Eu vejo assim, não é Caio. Sempre prego muito isso. Quando você deixa legado, só legado, Legal. os seus filhos, eles constroem patrimônios. Quando você deixa só patrimônio, eles derretem seu patrimônio entre 3 e 5 anos. Se você deixar legado e patrimônio, ele multiplica teu patrimônio. Então, ou seja, sem legado, não importa os isso aí. bens, Muito mas legal. sem legado. Eu não quero deixar herdeiros, eu quero deixar sucessores. Mas é isso aí mesmo. É Alguém que sucessores pega a mesmo. tocha ali Exatamente. e E vamos carrega embora. adiante. E vamos embora. Leva Isso é adiante. Isso aí, legado, isso é legado. de fato. Isso, E é isso- sobre isso que eu comecei a cada vez pensar mais, assim. Falei, cara, tipo, viver por mim mesmo já era. Acho que cara, é até pouco. check. É pouco. Falei, É cara, pouco. É egoísta, é é excêntrico, né? excêntrico. E é. aí isso me levou numa jornada de transformação muito mais fantástica. muito mais Tudo isso só aconteceu, Caio, porque você construiu tua liberdade de tempo. Sim, Isso só sim. propicia isso. E é o que a gente faz, né? Pra gente encerrar, então, Caio, o Encontrader vai te encontrar. Estarei Nós lá. vamos te receber lá no dia 9 de novembro. Com o maior prazer. Você já me disse, não vou deixar spoiler aqui do que você tá levando lá na tua parte do workshop, mas assim, e você espere e corra, né? Porque daqui a pouco a gente já está com mais da metade dos ingressos já vendidos. Pô, que legal. Né? Tá muito legal. E assim, é uma grande oportunidade das pessoas estar perto dessa mentalidade, né, Caio? Então, uma atmosfera positiva. vai estar você lá, vai estar o Vasco Mamed, André Moraes, vai estar lá, uma galera, e todos aqueles que a gente produziu ali, todos não, uma boa parte daqueles que a gente Cara, é produziu essa importante mudança comportamental. Você tá né? numa atmosfera onde tá todo mundo vibrando ali de maneira Vai ser uníssona. legal, vai ser legal. Né? Todo vai mundo ser legal. apontado para a mesma direção. É muito Vai ímpar. ser legal. É ímpar e isso contribui muito, cara. E deixa uma marca, né, cara? E a gente está deixando uma marca nesse nicho. E aí, Caio, agradeço, né, cara? Agradeço imensamente aí o bate-papo aí, agradeço, né, cara? De verdade. Prazer. mesmo. Muito legal. E é isso. Para deixar, então, para a gente encerrar, uma mensagem que você deixa para a galera para perpetuar. Que mensagem que você deixa aí para a galera, Caio? Quero que as habilidades que você vai usar no trading, elas são úteis em várias áreas da sua vida, né? Relacionamento, como já falei, construir coisas que vão muito além do patrimônio financeiro. Claro que é importante pra caramba, mas pensa muito nessa mentalidade, porque de você, de fato, prototipar, testar, errar. Porque é isso que vai fazer de você um trader. Não é decorar um setup, não é uma técnica, não é... Cara, essa parte vai ser útil no trading, claro, mas ela sozinha não te deixa de pé no trading, né? E enquanto que a parte, de fato, comportamental, ela vai fazer de você um vencedor no trading, na tua vida pessoal. E para mim isso, né? cara, não adianta nada você conseguir ganhar dinheiro no trading, ou seja lá onde for, e isso não espelhar também fora da tua vida. Tem que espelhar. Muito bom. Senão você não, de fato, não enriqueceu, Perfeito. você só ganhou dinheiro. Aí, Tem putz, tudo a ver com o cara, que a gente fala mesmo. Ter Isso dinheiro e ali- ser rico são duas Ali é coisas o muito meio, né, diferentes. muito Caio? diferente, Ali é o muito meio, diferente. é o meio É. transformador, né? Ele é, muito transformador. O dinheiro ele só Ele é o dá meio. acesso. O dinheiro te dá acesso, ele te dá Mas- conforto, eventualmente, mas assim, ele também te aprisiona se você não tiver uma cabeça. Se você for Claro, refém com dele, né? certeza. Você fica com refém. certeza, Ele fica possui refém. você. É, Você não E é possui. diferente, né? Você que possui ele. Né? exatamente. Ele é métrica, te dá acesso e generoso, né? Você é generoso com quem tem necessidade. Exatamente. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Obrigadão. E, pessoalmente, vamos nos ver no dia 9, né, cara? Dia 9 de Vamos ver novembro, no dia tô lá. 9 é de novembro. Obrigado, então, Black. Tamo e junto. estamos aí
Ó, tem mais StravaCast aí com outras pessoas. Então, se conecta ainda mais para se alimentar dessa mentalidade. Beijo no coração e vamos para cima. Valeu! Um abraço.